Até pegar aqui cadê minhas anotações? Achei. Pessoal, a gente antes de começar a aula, eu preciso explicar para vocês duas situações. A primeira delas é em relação à monitoria, né? Alguns alunos ainda não foram orientados esse semestre em relação a isso, então vou explicar para vocês rapidamente aqui. Esse documento foi publicado essa semana para vocês aqui no mural, tá? E ele é um documento que vai estar informando basicamente os horários de atendimento dos monitores, como esse atendimento vai ser feito e aonde ele vai ser feito, tá? Essa parte ela é bem importante porque tem muito aluno ainda que não sabe sobre monitoria, não sabe aonde chegar, enfim, como fazer. Então tá aqui discriminado. A monitoria esse semestre ela mudou um pouquinho, tá, em relação ao semestre passado. Esse semestre aí a gente vai ter todas as disciplinas, né, monitoria normal, tá? Só que você pode estar entrando em contato com o seu monitor em relação ao próprio link, tá, do Google Meet deles. Tudo bem? Então, cada aluno da monitoria, ele já vai ter o seu atendimento, ele vai estar fazendo atendimento. Você simplesmente entra lá no site do Google Meet e digita o link dele, que é esse daqui, tá? Então, sei lá, você está tendo uma matéria de mecânica dos sólidos 2, né, exemplo. Você vai, procura o monitor, pega o nome dele, tá? O link dele, você pode entrar em contato com ele. Caso você não consiga entrar em contato com o monitor, né, pelo link, você pode ainda mandar uma mensagem para esse monitor, ou monitora, né? Enfim, então vocês têm acesso aí a ele sem problema, tá? É importante, viu, pessoal, que vocês tirem dúvidas, né, com a monitoria. Monitoria é uma coisa muito boa, tem no seu sempre, né? E é uma coisa que você não pode correr, né? Então, tipo, tô com muita dúvida, não tô conseguindo o auxílio do meu professor por N motivo, o professor não responde e-mail, né? Esse tipo de professor e tal. Cara, você pode entrar em contato com o monitor ali sem problema no horário previamente agendado, tudo bem? Então, nesse sentido, é bem tranquilo. Belezinha? Todo mundo entendeu isso? Suave? A segunda coisa, pessoal, tá, então esse link, ele tá disponibilizado ali na nossa sala de aula, e tá aqui, né, para você entrar em contato com os monitores dessa forma. Caso você não esteja conseguindo entrar em contato com o monitor por algum motivo específico, você ainda pode entrar em atendimento com a coordenação, tá? Na coordenação fica todo dia disponível, tá, pessoal? Eles liberam esse link aí, ó, atendimentos, engenharias, Uniceub. Fica disponível aí todos os dias. A partir da tarde aí você consegue entrar em contato com ele. Às vezes seja para conversar, às vezes seja para prestar algum esclarecimento ou fazer alguma reclamação, tá? Então, não é porque a gente está em online, pessoal, que você não consegue entrar em contato com a coordenação, tá? Fique tranquilo, belezinha? E a última coisa, pessoal, que eu queria falar com vocês antes da gente iniciar as aulas é uma situação um pouco chata. As nossas aulas, pessoal, de agora em diante, a partir do dia 1º, as nossas aulas vão ficar disponibilizadas no Classroom durante 30 dias. Como assim, professor? Toda vez que você for assistir uma aula, você clica aqui, geralmente, né, no link do Classroom, você me assiste lá falando, né, bonitinho, etc. Gente, de agora em diante, a partir do dia 1º desse mês, a Google está travando esse e deixando para a gente só um limite de 30 dias, tá? Então, se por algum motivo específico você está acompanhando as aulas, né, depois de 30 dias, comece a se planejar, né? Então, pô, professor, mas eu queria salvar, né? Isso, como é que eu fico, né, com a gravação, etc. Você pode ficar com essa gravação basicamente fazendo o download dela, tá? Você faz o download dessa gravação para dentro do seu computador e você vai tê-la, tá? Obviamente você não precisa fazer o download de todas as disciplinas, tá, gente? Faça um download daquelas aulas que vocês viram, poxa, essa aula foi muito boa, vou guardar, né? Tipo, todas as minhas aulas, né? Nossa, que aula excelente, vou guardar, né? Então, só para você saber, tá? Para você não tomar nenhum susto ali para frente. Belezinha? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos avançar. Tá, gente? Então, só para vocês terem aí noção, belezinha? Gente, sejam bem-vindos aí à nossa 14ª aula, né? De Teoria das Estruturas. Eu estou bem satisfeito com essa turma, acho que a gente está progredindo bem. A gente aí está próximo do final dessa unidade, tá? Eu vou publicar para vocês esse exercício complementar, a resolução deles, hoje, tá? Inclusive, deixa eu publicar agora, para que vocês tenham isso logo já em mãos, tá? Por quê, professor? Porque eu acabei de postar no Classroom o seu trabalho número 7, tudo bem?
Seu trabalho número 7, você vai calcular aí, esse problema, utilizando aí a tabela CURT, tá bom? Pode utilizar a tabela CURT aí sem preocupação. O Marcos até me cobrou na semana passada, professor, não vai ter trabalho não e tal. Vai sim. Só que eu acabei esquecendo de publicar, tá bom? Foi uma semana bem conturbada para mim. Semana passada acabei não conseguindo. Esse dever aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, né? Ele te dá esse pórtico, tá? Tem 3 cargas aí, tem 2 cargas pontuais e um momento aplicado. Você precisa novamente, né, passar os diagramas aqui. Não precisa nesse trabalho, né, fazer os equacionamentos, né, dos momentos. Porque você vai usar a tabela CURT. Só que ele pede uma coisa interessante nesse trabalho. Ele pergunta o seguinte, olha, dado que o deslocamento máximo horizontal no nó B não possa ultrapassar 3 centímetros, por alguma ordem construtiva específica, determine qual que é a menor inércia, né, do perfil aqui dentro para que isso não aconteça, tá? É um exercício bem parecido que a gente fez, acho que na aula passada, do limite, né? Acho que foi esse aqui, né? Do limite ali da inércia, tá? Então, basicamente, você calcula lá a equaçãozinha, vai ficar alguma coisa sobre aí você joga esse valor igual a 3. Aí você determina o I, tá? Então, é um exercício bem simples aí, igual a gente fez ali no exemplo número 8, tudo bem? Belezinha? Pessoal, ordens construtivas, isso é um problema que acontece bastante, né, na engenharia. Às vezes você está fazendo um muro de arrimo e o muro de arrimo ali deformou 2 centímetros. Né, e aí a norma às vezes limita, sei lá, 1,5 cm. Como que a gente faz para corrigir? Né? Então, problemas de ordem construtivas, você observa muito, tá, na engenharia. Seja de ordem construtiva, seja de um critério de serviço, tá, de uma edificação, enfim. Então, esse tipo de problema é muito comum, tudo bem? E aí é um exercício bem aplicável, né? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Eu vou publicar esse daqui agora, tá, no Classroom. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Eu tenho tanto exercício resolvido, pessoal. Nossa, semestre passado eu fiquei fazendo exercício pra caramba. É um número... Exercício complementar. Tá aqui. Exercício complementar. Exatamente. Esse daqui. Determine o deslocamento horizontal em B via PTV através dos métodos gráficos, né, usando a tabela CURT. Considere EI, compare o resultado com o método analítico, né? Responda a pergunta: quão preciso foi o método dos gráficos? É esse mesmo. Exemplo comentário, slide 37. Eu acho que eu fiz esse exemplo complementar aqui também, né? Deixa eu ver onde é que está a resolução dele para vocês verem. Determine o deslocamento horizontal em B. Exemplo complementar 2. Aqui. Tá, vou publicar os dois então. Para vocês poderiam usar de auxílio. Complementar 2. Exemplo. Esse aqui é o exemplo complementar. Esse aqui seria, acho que o 3, talvez. Pronto. Esse aqui vai ser o suficiente para vocês fazerem o trabalho número 7. Esse. Pronto, belezinha. Tá publicado aí, vocês já estão tranquilos, vocês podem aí estar trabalhando normal. Bom, pessoal, hoje a gente está entrando, a gente viu já a tabela CURT bastante na aula passada. Professor, você não vai dar mais tabela CURT pra gente? Não é que eu não vou dar mais. O conceito que a gente já trabalhou já foi dado, e agora a gente vai estar utilizando a tabela CURT constantemente, tá, para resolver os nossos exercícios, belezinha? Então não é que a gente não vai trabalhar mais com ela, a gente vai trabalhar sempre com ela, tudo bem? E aí a gente pode avançar para outras partes aí da nossa disciplina. Hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer para calcular efeitos de temperatura, tá? E deslocamentos prescritos. Efeitos de temperatura, gente, eles acontecem quando você tem basicamente um problema de origem térmica. Então você tem lá uma garagem, enfim, que tá, principalmente que gente que mora em casa, né? Tem lá uma garagem, e aí constantemente essa garagem fica em função de uma variação de temperatura. Né? Então você tem lá a insolação do sol,
Então esquenta durante o dia e de noite esfria. Então durante o dia, as peças de concreto, né, elas naturalmente dilatam e durante a noite as peças de concreto naturalmente contraem. Essa contração e essa dilatação é muito pequenininha, a gente geralmente não consegue observar a olho nu. Mas os efeitos térmicos, eles nas estruturas de concreto armado, eles podem aparecer no formato de fissuras, por exemplo, trincas, etc. Vou mostrar aqui para vocês algumas fotos disso, para vocês entenderem. Então, isso acontece bastante, né, em estruturas, principalmente de edificações, né. Trincas por variação térmica, prédios. Então, isso aqui acontece demais, não sei se vocês já observaram, esse tipo de trinca, né. Então, esse aqui é um tipo de trinca que durante o dia ela age dilata, né, e aí de noite ela contrai. Então, essa variação térmica aqui constante, ela causa, né, uma força de tração, né, que ela vai aparecer na parede de alvenaria. Como a alvenaria ela é diferente, um material diferente do concreto, ela fissura, tá? Então, isso aqui acontece demais, né? Esse aqui é um problema principalmente que acontece em edifícios, né? Geralmente você vê lá na testa de edifícios esse tipo de fissura, né? Aqui no meu prédio tem uns montes, né? Esse tipo de problema aqui também, ó, tá? Então, vocês estão vendo a matéria de patologias, etc. Tudo isso daqui, pessoal, a gente consegue quantificar, tá? Então, uma das partes do comecinho que a gente vai ver aqui, ó, outro efeito térmico aqui, que acontece bastante. Né? Esses efeitos, então, que a gente vai estar observando aqui, ó, a gente vai conseguir estimar eles, tá? Então, isso aqui é uma parte bem legal. E para a gente conseguir determinar ele, é muito simples, na verdade. Todos os efeitos térmicos que a gente trabalha, a gente utiliza via PTV, tá? Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo princípio, tá? Então, se você olhar a formulinha ali, é o P barra, né? Que geralmente é a carga unitária, o deslocamento, né? E aí aqui a gente vai ter as integrais. Basicamente, os efeitos térmicos eles são calculados com a variação axial da peça, tá? Com a sua variação de momento fletor. Tá? Então é bem simplesinho. Então qualquer efeito térmico pode ser calculado com essa equaçãozinha aqui, bem tranquilo. Tudo bem? Então todo deslocamento estrutural provocado por uma variação de temperatura entre as fibras de uma estrutura pode ser calculado via PTV com essa seguinte equação. Tudo bem? Nessa equaçãozinha, pessoal, o alfa, ele vai ser o coeficiente de dilatação térmica, tá? Para o concreto, ele geralmente é 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Para o aço é 1,2 vezes 10 a menos 5, tá? Então, os coeficientes de dilatação desses materiais são muito parecidos. O TG, pessoal, ele vai ser a temperatura no centro geométrico da peça. Eu vou mostrar para vocês como calcular isso hoje. A integral de 0 até L, né, do N barra. O N barra, pessoal, ele vai ser a força axial da nossa estrutura virtual, tá? Como assim, professor, da estrutura virtual? Como é que a gente vai fazer? O procedimento, pessoal, para determinar cargas térmicas em estruturas isostáticas, ele é muito simples. Por quê, professor? Porque estruturas isostáticas, gente, como a gente falou lá no comecinho da disciplina, elas não sofrem, né, com variação térmica. Por quê? Estruturas isostáticas, geralmente, elas não são rígidas, né, fixas. Tá? Então, exatamente pelo fato delas serem fixas, a peça tem liberdade de se dilatar. E quando ela se dilata, e ela não tem esse movimento restringido, não aparecem esforços internos. Tudo bem? Então, em estruturas isostáticas, nunca a gente vai ter esforços internos aparecendo, né, devido à variação térmica. Por isso que, geralmente, as pontes, né, viadutos, etc., tudo a gente faz com tabuleiros isostáticos. Né, porque os efeitos térmicos, eles não são prejudiciais à peça. Isso é muito interessante. Tudo bem? Então, ou seja, a gente não vai ter esforço da estrutura real, a gente só vai ter esforço da estrutura virtual. É a mesma coisa aqui para a parte de flexão. A gente vai ter o coeficiente alfa, a gente vai ter o ΔT, né, que vai ser ali a variação entre a temperatura, né. Essa variação, pessoal, muitos autores chamam de gradiente, né, é o gradiente térmico, né. E esse ΔT geralmente é a temperatura interna, né, da fibra interna, positiva, menos a temperatura da fibra externa. Eu vou mostrar para vocês com desenho, tá bom? H vai ser a altura da peça, tá? Geralmente a gente vai trabalhar aí com metro, tá? Eu botei aqui todas as unidades, tá? Das variáveis, tá, pessoal? A gente vai estar trabalhando tudo com quilonewton metro, tudo bem?
E também, ó, o M barra, gente, ele também vai ser o momento fletor da sua estrutura virtual. Por quê? Porque esforços externos não vão aparecer devido à estrutura ser isostática. Show, gente? Tranquilo? Então, isso aqui é basicamente como que a gente faz para calcular o efeito térmico. Nessa primeira parte da disciplina, a gente vai calcular o efeito térmico apenas em estruturas isostáticas. Na próxima unidade, em método das forças, a gente vai calcular esses efeitos térmicos em estruturas hiperestáticas. E aí, nas estruturas hiperestáticas, a gente vai ver que essa adição de temperatura vai provocar uma variação térmica, vai provocar um esforço, né, interno grande da estrutura, relativamente grande. Tudo bem? E aqui, pessoal, é quando você não tem a variação linear, né, do seu esforço. Então, caso o n barra, né, seja uma função constante, né, tipo um valor constante, você não precisa da integral e o momento também, né. A gente vai usar essa equaçãozinha aqui bastante. E aí, né, o termo, né, n barra aqui, S, ele vai ser basicamente a área do gráfico. Então, a gente só vai calcular a área do gráfico, é bem facinho esses exercícios, tá? Grave essa formulinha que a gente vai fazer agora nesse exercício, tá? Então, como que a gente vai fazer, professor? A gente tem aqui o exemplo 10, determina o deslocamento horizontal no apoio B. Eu quero determinar quanto que esse apoio vai se deslocar aqui para a direita, tá? No pórtico abaixo, adote o coeficiente de expansão térmica do concreto. E a seção da peça é uma seção de 50 por 20. Pode falar. Professor, esse TE e o TI, o TE é a temperatura interna dentro do imóvel e o TE é a externa, não é isso? Isso, o TI é a temperatura interna, tá? Na fibra inferior, tá? E o TE é na temperatura externa, né? Na fibra exterior. Tá, mas essa fibra inferior pode ser dentro da construção, não é isso? Nesse ambiente Sim, fechado. sim, 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 perfeito. A temperatura aqui dentro, tá? Ah, tá, Tá, beleza. tá. Nesse caso aqui, se eu não me engano, esse exercício aqui é na peça inteira, tá? A gente vai ter aqui o efeito térmico no pórtico inteiro. Tudo bem? A gente vai fazer aqui ele juntinho, para vocês verem. Então, esse exercício aqui, na verdade, ele é bem simplesinho. Bem simples, vocês vão ver. Como a estrutura ela é isostática, pessoal, é um pórtico isostático aqui. Se você observar aqui, qual que é a variação térmica aqui, gente? Seria 10, né? 10 menos, desculpa, seria 70 menos 10, né? Então, a variação térmica aqui seria de 80, né? Ou seja, esse poste tá sofrendo uma variação térmica de 80 graus. Uma variação térmica aí relativamente elevada, tá? E o que acontece? O pórtico, ele vai se dilatar, né, gente? Ele vai se dilatar. Se ele se dilatar, esse pórtico, esse apoio aqui, ele está fixo, né? E o que vai acontecer com esse apoio aqui, B? Ele vai se dilatar, ele vai para a direita. Tá bom? Bacana? Todo mundo entendeu isso, gente? Então vamos fazer esse exercício aqui legal. Vamos fazer eles juntinhos aqui. Esse exercício, cara, é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Gente, vou ter que desconectar aqui a segunda tela. Deixa eu jogar isso pra cá. Pra não ficar com a tela infinita aqui. Beleza. Vou abrir aqui o whiteboard. Achei ele. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu vou aqui desenhar rapidinho. Nosso problema. Então, gente, não se preocupe, eu vou mostrar como é que esse exercício ele é simples, né? Ele é bem simples. Então, fiquem bem tranquilos. Geralmente a gente vê, putz, efeito térmico, como é que eu vou quantificar isso, né? Mas é só a formulinha, né? Receita de bolo isso aqui.
Ah, me lembrem, pessoal, que eu tenho que ensinar vocês a fazer isso no F2 para vocês verificarem também. Que dá certinho também. Bate de uma forma bem maravilhosa. Ué, professor, a gente consegue verificar variação térmica e de deslocamento prescrito, né, que são recalques, no F2? Conseguimos, tá? Me lembre ao final desse exercício de fazer isso, tá? Mostrar para vocês como faz. A gente vai precisar aprender muito isso para vocês verificarem exercícios, né? Sempre dá o F2 check lá, né, gente? É bem importante essa etapa. Tá bom aqui. Show. Beleza, aqui. Esse aqui é o exemplo. Deixa eu ver lá. Exemplo 10. Vou pegar minha colinha aqui. E é um pórtico, pessoal, aqui é um pórtico bem comprido, tá? Ele vai ter 4 metros aqui de altura. E a viga aqui são 6 metros. É um pórtico relativamente grande, tá? Então a gente. Quantos vocês acham que ele vai se dilatar aqui, pessoal? Alguém tem ideia? Deixa eu ter uma proporção. 1 centímetro, 2 centímetros, 20 centímetros. Alguém tem alguma ideia? Aqui é o ponto B. Aqui é o C e aqui é o D. Aqui, pessoal, vai ser a temperatura externa. A fibra exterior, menos 10 graus Celsius. Temperatura interna, igual a mais 70 graus Celsius. Né? Perceba, tá, pessoal, que aqui a gente não tem nenhuma carga atuando na estrutura. A única carga que a gente tem aqui é uma carga térmica. Tudo bem? A carga térmica ela vai ser diferente de uma carga estática, tá bom? Se eu tivesse atuando uma carga térmica sobre este pórtico, eu poderia calcular os seus efeitos separadamente e depois eu somaria os dois. Todo mundo entendeu isso? Então, se tivesse um carregamento uniformemente distribuído nessa viga, eu poderia ali pegar basicamente aquele efeito, né, do deslocamento desse carregamento distribuído e somar com o efeito térmico. Daria a mesma coisa. Tudo bem? Então aqui vamos botar o que o exercício nos dá, né? Tudo bem, Alessandra. Alexandre, né? Acho que você estava fazendo prova, né? Vitória chutou 4 centímetros. Bom chute, viu, Vitória? Aqui, gente, ele pediu para usar o coeficiente do concreto. O coeficiente angular de dilatação térmica que é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? A altura da nossa peça, ela vai ter aqui 0,5 metro. E a nossa seção, pessoal, ela vai ser uma seção retangular que eles nos deu. E a seção aqui, ele falou que é uma seção... Ai, que deu exercício. 50 por 20, tá. É uma seção lá, relativamente grande. Então vai ter aqui 50 por 20, tá? Aqui, pessoal, vamos calcular já de cara a inércia, tá? A inércia dessa peça aqui, se bem que a gente não vai precisar dessa inércia, né? Não vamos precisar dela, não. Então tá tranquilo. Pessoal, via PTV, só para vocês lembrarem, né? A gente botar a formulinha aqui, né? Como é que fica via PTV, né? O cálculo de qualquer esforço de efeito térmico, ele pode ser calculado pela carga unitária, que a gente vai inserir ela no local desejado do deslocamento, vezes a variação de deslocamento, que é o que a gente quer determinar. Isso aqui tem que ser igual ao alfa, o TG, que é a temperatura no centro gravitacional da peça, a integral de N barra ds de 0 até L, mais o alfa delta T dividido por H, integral de 0 até L do M barra ds, tá? Se tanto a normal quanto
o momento foram em forças constantes, né, esforços constantes, aí eu não preciso calcular a integral, né? A gente viu aí que o P barra deslocamento, ele vai ser calculado pelo alfa, TG, aí vai ser o esforço vezes o comprimento. O esforço interno vezes o comprimento, ele vai ser equivalente para a gente a uma área do gráfico, a área do gráfico normal, tudo bem? Mais a alfa, delta T, sobre H, vezes o momento, vezes o S também, né? Ele vai dar ali basicamente a nossa área do diagrama do momento fletor, que é o que a gente vai usar aí nesse exercício. Tá, então, se forem constantes, a gente usa essa equaçãozinha de baixo. Bom, pessoal, a primeira parte do exercício, como a gente sempre faz, vai ser a análise da estrutura real. Na análise da estrutura real aqui, a gente não tem cargas, né? A nossa estrutura real, a gente não tem carregamento, tá? Sem carregamento. Né? Então, como não tem carga estática aqui, os diagramas, né, os esforços solicitantes internos da estrutura real são iguais a zero. Tudo bem? Então, isso aí não tem problema. Então, de acordo lá com o PTV, o que a gente faz agora? A análise da estrutura, o quê? Virtual, né? A estrutura virtual, pessoal, a gente quer determinar o quê? O deslocamento no ponto B, né? Eu suspeito que o deslocamento no ponto B vá para a direita. Então, naturalmente, eu vou representar, então, a nossa estrutura, ó. Vou copiar aqui a nossa estrutura. E eu não quero descobrir o deslocamento no ponto B? Sim, professor. Então, eu vou botar uma carga P, ó, pontual, aqui. Belezinha? Essa aqui é a nossa estrutura virtual. Professor, e o efeito térmico? Gente, o efeito térmico a gente quantifica ele separadamente, ó. A gente quantifica aqui, ó. Tudo bem? Esse efeito térmico a gente não faz na análise virtual, tudo bem? Da estrutura virtual. Combinado? Tranquilinho? Bom, tá aí. Tá aqui praticamente todas as propriedades, né, da minha estrutura virtual. Aqui a gente sabe que são 6 metros, né? Aqui são 6 metros, aqui são 4 metros. Tá? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Aí, pessoal, né, a gente sabe, né, de uma forma bem simples, vai aparecer aqui o V de A, né? Aqui vai aparecer o V de B. E aqui também vai aparecer, ó, o H de A. Né, então vamos calcular as reações, né? As reações aqui são bem fáceis, né? A gente tem aqui que o somatório de forças no eixo X tem que ser igual a zero. Quem está atuando no eixo X, né? O H de A e a força P barra, né? Então, se aqui o H de A tem que ser igual a P barra, vai ser igual a 1 kN. Belezinha? Kilonewton. E agora o somatório de momentos, né? Somatório aí de momentos, sei lá, no ponto A, tem que ser igual a zero. Quem está atuando, né, verticalmente no ponto A? Ninguém. Aí vai ter a carga V de B, né? Então tem aqui menos V de B, vezes qual é o braço de alavanca? 6 metros, em relação ao meu ponto A. E tem mais alguma outra força atuando na estrutura? Que cause momento em A? Não, né? Então é zero. Ué, professor. Então a vertical de B é zero? É, a vertical de B e a vertical em A são zero. Tudo bem, a gente não vai ter basicamente diagramas de esforço normal aí atuando nos pilares. Ah, professor, tranquilo, né? Então, como é que fica as equações? Aqui eu nem precisaria calcular as equações, tá, gente? Tipo, eu vou calcular aqui os diagramas bem rapidinho só para vocês verem, tá? Então, os diagramas seriam quais, né? Diagramas dos esforços. Opa. Dos esforços solicitantes internos. Vou fazer aqui o diagrama. A gente precisa de dois, né? Que nem as equações ali em cima, a gente precisa do diagrama do esforço normal e a gente precisa do diagrama do momento fletor, correto? Para determinar o PTV, sempre normal e fletor. Esse aqui eu vou chamar de diagrama do momento fletor. E aqui o diagrama do esforço normal. Esse aqui em quilonewton-metro. Esse aqui em quilonewton. Bom, pessoal, esse aqui é bem simples, né? O diagrama aqui. Por quê, professor? Tem a H de A que é igual a 1, né? O H de A1 em 0 vai ser 0, né? Aí a fibra é positiva aqui e para fora é negativa, né? O H de A está empurrando para a esquerda, né? Aqui, ó.
Então, esse ponto até o ponto vermelho aqui em cima vai causar um braço de alavanca positivo, né? Então, a força vai ser 1 vezes 4 até o final. Então, eu sei que o ponto final aqui vai ser 4 positivo, ó. 4 kN. E como é uma carga pontual, é um diagrama linear. Ah, facinho, né, pessoal? E do outro lado, a mesma coisa. A gente tem a carga P1 aqui, de 1. No apoio, ele vai ser 0. Né? E aí, eu vou ter a fibra, né? O momento vai estar empurrando para cá. Então, vai causar uma flexão aí na fibra positiva. Então, 1 vezes 4 até lá o final vai dar 4, né? Então, também eu vou ter era para ser reto, uma equação de reta aqui, até 4. Como a gente tem aqui esses dois vínculos são rígidos, né? Transfere 4 para cá e 4 para lá. E aqui, como não tem cargas, né? Pontuais, eu sei que o diagrama vai ser reto. Pronto. Nem precisei fazer a equação, né, gente? Lembra que a gente vai usar a tabela Kurt, né, pessoal? Então a gente praticamente não precisa. Tá aí. Ah, professor, eu quero calcular as equações. Não tem problema. Esse aqui é o M1 de x. Esse aqui vamos chamar de M2 de x, né? Esse aqui é o M3 de x, né? O M1 de x, pessoal, ele vai ser basicamente quem, né? Ele vai ser a carga H de 1, então vai ser mais 1 vezes x. Os intervalos aqui é de 0 até x até 4. Né? A equação M2 de x, mesma coisa. Ó. Vai ser uma equação de reta mais 1 vezes x. Né? Aí vindo pela direita, vai ser de 0 até x até 4. E se eu pegasse um corte aqui e fizesse aqui, o M3, né? O M3 de x seria quanto? Seria a carga vertical, 0, né? Mais o momento aplicado aqui, que apareceria, né? Que é 4. Então é só 4 constante. Então aqui é bem simples, né? Aqui seria de 0 menor ou igual a x até 6. Então, como eu já estou muito acostumado a fazer essas equações, eu faço rapidinho, né? Mas se você quiser testar depois e verificar o diagrama, por favor, faça isso, né? É porque eu já estou acostumado, né? A gente fez exercícios até agora disso, né? Então é suave, né? E aqui, pessoal, o diagrama do esforço normal, ele vai ser simples também, né? Por quê, professor? Porque se você observar aqui, né? As compressões não vão existir, né? Então o V de A e o V de B são zero, né? A gente viu que os dois vão ser zero. Esse aqui vai ser igual a zero, esse aqui vai ser igual a zero. Então eu sei que não vai ter esforço nos pilares. Agora na barra, né, de 6 metros aqui em cima, na viga, eu vou ter aplicando, né, essa carga aqui de uma unidade, ela vai estar atuando aqui, e a outra de um ali, ó. Então elas vão estar puxando a viga, né? Então eu sei que essa viga vai estar sendo tracionada no valor de quanto? 1 kN. Então, no diagrama do esforço normal, ao contrário do momento fletor, o positivo é para fora, né? E o negativo é para dentro. Então, vai aparecer um esforço normal aqui positivo de 1. Facinho, né, gente? E aqui vai ser 0 e 0. Belezinha? E aí, pessoal, não esqueça de botar também os comprimentos. Esse L aqui, a gente viu que a gente vai ter que calcular essa área aqui, vão ser 6 metros, né? Esse L aqui vão ser igual a 4 metros. Aqui é a mesma coisa, né? Esse L aqui são 6 metros, que é um retângulo, né? E esse L aqui são 4 metros. Bem tranquilo. Bom, gente, agora eu já fiz o diagrama da estrutura virtual, eu já tenho os gráficos, né? Eu vou simplesmente jogar nessa equaçãozinha aqui em cima, só isso. Então, eu vou usar esse... Olha que é isso. Beleza. Vou usar a nossa equação aqui. Então, vamos lá, né? Via PTV, né? O que a gente sabe? Vocês vão decorar essa formulinha também, né? O P barra vezes deslocamento, a gente quer o horizontal no ponto B, ele vai ser igual a alfa, né? Alfa vezes TG, área do gráfico do esforço normal, somatório, né? Perdão. E o outro, né? A gente também vai ter a mesma coisa, né? Vai ser mais o alfa vezes o delta T dividido por H vezes o somatório dos gráficos do esforço de momento fletor. Professor, mas o TG, né? A temperatura ali no centro de massa e o delta T a gente não calculou. Não tem problema, a gente calcula agora. Vamos lá olhar aqui, ó. Pessoal, sempre quando a gente vai fazendo a variação do efeito térmico, eu sempre recomendo vocês fazerem isso daqui, ó. Como é uma seção retangular, o centro de massa da peça, a linha neutra, né, da peça, passa ali no meio da peça. Ah, professor, mas não é concreto armado? Tipo, não se preocupa, utiliza como a seção toda fosse só concreto, tá bom?
Aí eu passo essa linha aqui, ó. Ah, eu vou passar os gradientes, né? Aqui está o eixo central. Na parte de cima, a gente viu que a temperatura é negativa, ó. Então aqui o TE é igual a menos 10. E aqui desse lado a temperatura é positiva, ó. O TI vai ser igual a mais 70. Tudo bem? E aí eu ligo as duas, ó. Pronto. Aqui, gente, é onde vai passar o TG, ó. O TG, ele vai ser a temperatura no centro de massa da peça. Ele é basicamente uma média, né? O TG, então, ele vai ser igual a média, né? Entre mais 10 e mais 70, né? Menos 10 mais 70, dividido por 2. Menos 10 mais 70 vai me dar 60. 60 dividido por 3 vai dar 30 graus Celsius. Todo mundo entendeu? Tranquilinho? Né? Se aqui é menos 10 e aqui é mais 70, né? A média entre eles, a diferença entre eles é 60 e basicamente ali a média entre 60, né? É 30. Tá? Então como se fosse um triângulo inteiro. Beleza? Então bem simples isso. E professor, o ΔT? Bom, o ΔT a gente viu que é sempre quem? Temperatura interna, né? Menos a temperatura externa. Temperatura interna são 70, né? Menos a temperatura externa, menos 10. Então a gente vai ter aqui 80. Tá bom? Então sempre façam esse desenho aqui, ó. Ele vai ajudar bastante. Bem tranquilinho, né? Show, pessoal? Tranquilo? Aí agora a gente vai calcular ele. Olha que massa isso aqui. Nossa, parte muito massa. O nosso P aqui, a gente trabalhou com 1, né? E aí agora o nosso deslocamento horizontal no ponto B, ele vai ser igual ao alfa. O alfa a gente calculou, né? Ele deu no exercício 10 elevado a menos 5, graus Celsius a menos 1, vezes o TG a gente calculou agora. Deu 30, né? 30 graus Celsius. O somatório das áreas do esforço axial, pessoal, a gente só tem basicamente um único gráfico, né? O esforço axial, ó, a área desse gráfico aqui, ele vai ser quanto? Base, né? 6 vezes a altura, 1. Tá, então vai me dar 6 kNm. Belezinha? Facinho, né? Então, mais, né? Aqui, tá, pessoal? Só pra vocês saberem, né? Vai cortar aqui as unidades, né? Isso daqui dá 1 sobre graus Celsius, né? Esse aqui tá graus Celsius. E aqui a gente calculou, deu 6, né? Kilonewton metro. Ué, pessoal, mas e o quilonewton? Vai cortar com quem? O P, né? O P era quilonewton aqui desse lado da equação. Tá, então esse quilonewton vai cortar com esse daqui, ó. Aí vai sair tudo em metro, tá vendo? Esse corta com esse, vai sair tudo em metro. E agora o próximo, né? Mais, aí o coeficiente angular que deu 10 a menos 5, vezes o ΔT, pessoal, a gente calculou, ele vai dar mais 80, né? E dividido pelo H. O H é a altura da peça, né, pessoal? A gente viu que o nosso H é 50 centímetros. Em metro é 0,5 metro. E aí as áreas do gráfico do esforço de momento fletor, né? Área dos diagramas do momento. Da estrutura virtual, né? E aqui são as áreas do gráfico do, né? Do esforço, do diagrama de esforço normal. Estrutura virtual. Belezinha? Aí, pessoal, os gráficos aqui, eu não preciso usar a tabela cut aqui porque é, tipo, tudo triângulo, né? Triângulo e retângulo, né? Então, as áreas aqui, basicamente, vai ser base vezes altura dividido por 2, e o outro vai ser base vezes altura, né? Então, esse retângulo aqui, M3, né? Vai ser base vezes altura, então 6 vezes a altura dele, 4. Na verdade, é esse daqui, né? Esse retângulo aqui. E o do triângulo, pessoal, ele vai ser a área dele, a área do M1, que vai ser igual à área do M2, né? Vai ser a base, né? 4 vezes a altura, né?
que vai ser 4 metros vezes 4, né, dividido por 2. É só isso, gente. Tranquilinho, né? Então vamos botar isso lá. É, bem fácil. Então aqui a gente vai ter 6, né, quilonewton vezes a altura, né, 4 metros. Mas aí aqui a gente vai ter 2, né, triângulos. E aí esses triângulos, né, vai ser a base 4 kN vezes altura 4 metros, dividido por 2. Só isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa linha para cá. Bosta, não consigo. Tudo bem, pessoal. Pronto, pessoal, se você fizer estes cálculos todos aqui, a gente vai obter os seguintes resultados, né? Deixa eu fazer aqui um por um para vocês verem, né, que não é coisa de outro mundo, né? Vou botar 10 a menos 5 aqui em evidência. Aí 6 vezes 30 vai dar 6, 12, 18, 180. Vai sair em metros daqui, né? E esse quilonewton vai cortar com o quilonewton aqui de cima também. Mas aí aqui eu vou ter 80 dividido por 0,5 vai dar 160, né? Que multiplica, aí vamos lá. 2 vai cortar com 2, 4 vezes 4 vai dar 16, 6 vezes 4 vai dar 24, né? 6, 12, 18, 24. 24 mais 16 vai me dar 40. Isso aqui então vai ser 10 a menos 5. Aí 160 vezes 140, 160 vezes 40, deixa eu ver aqui, vou pegar uma calculadora. 160 vezes 40 vai dar 6.400 mais 180, pronto. Vezes 6.580 metros. Pronto, aí isso aqui, pessoal, vai me dar, né? 10 aqui vai dar menos 2, né? Aí, 1, 2, 3, 6. 10 a menos 2 com metro vai dar centímetro. Então, 6,58 centímetros. Aí, acho que foi a Vitória que chutou 4, né? Deu isso aqui, ó, pessoal. Caramba, professor, deu tudo isso. Professor, é muita coisa, hein? Pra vocês verem, né, pessoal? Isso aqui é só para variação térmica de 80 graus Celsius. Professor, e um edifício de 20 andares? Então, você viu, Marcos, que pelas propriedades aqui da equaçãozinha, olha, o que vai variar nessa questão? O calor, né, a variação da temperatura, e o que vai mudar também? As áreas, né, dos gráficos, e as áreas estão em função do comprimento. Então, o que acontece? Até a própria NBR fala isso. Quanto maior os comprimentos das peças, mais elas dilatam. Isso é normal, né? Quando você vai ver lá a dilatação térmica por esforço térmico, é aquele, né? Alfa, C, delta T, né? Vezes L, né? Então, tá aqui, né? Então, a gente já sabia, né, que a variação ali por efeito térmico, ele é tão maior quanto o comprimento das peças. E tão maior quanto a variação térmica e tanto maior quanto a dilatação ali térmica. Então, ou seja, né, por isso que a norma, tá, Marcos, ela prescreve que a gente sempre utilize o quê? Quando os seus elementos ultrapassarem um determinado comprimento, a gente bota uma junta, né? Isso aqui é o que a gente chama de junta de dilatação. Para ele não ter essa deformação tão absurda, né? E vocês estão vendo, pessoal? Essa nossa matéria, a gente vai aprender a quantificar isso, ó. Vocês já sabem quantificar quanto que a estrutura pode se dilatar, né? Por efeito térmico. Interessante, né? Vocês achavam que Professor, Foi mal, Marcos. Pode falar. Professor, só uma pergunta assim meio curiosa. Se um prédio, o coeficiente de dilatação dele vai ser enorme, e aí, muitas das vezes, outro prédio é construído Do lado, né? do lado. A pessoa que vai construir o outro prédio, já com esse prédio construído, que a dilatação dele é enorme, ele precisa saber dessa informação para manter esse distanciamento? Precisa, tá? Geralmente o projetista, Marcos, ele que vai definir isso. Tipo, ele vai ver quais são os prédios na fronteira, quantas juntas tem que usar, sacou? Porque isso daí dá muito problema, né? Prédio de vizinhança, enfim, dá muito problema isso. Então, quer dizer que um prédio ele pode causar rachaduras em outros, Em outros, se não tomar o devido cuidado, ou seja, se ele não tiver alinhado com essa situação.
Perfeito. Perfeito. Se não tiver com cuidado, vai causar esse problema mesmo. Tá, então isso acontece com muita frequência, viu, Marcos? Então aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês como calcular no F2, tá? Aqui para vocês verem, né? Tem 4 metros aqui. E aqui vão ser 6 metros. Olha que bacana esse exercício, cara. Vou botar a propriedade do material aqui como concreto, tá? Aqui, ó, o coeficiente de dilatação térmica tem que bater, tá, pessoal? É 10 a menos 5 aqui, belezinha? A seção transversal tem que ser a seção exatamente que foi catalogada, é 50, né? Por 20. Então, eu vou pegar uma seção retangular, 50 por 20 desse material. O D, né, a altura são 50 centímetros, em milímetros são 500 milímetros, a base são 20 centímetros, em milímetros, 200 milímetros. Tá, vou aplicar todo mundo aqui. E aí aqui, pessoal, observe, né? Aqui do ladinho, ó, tem efeito térmico, thermal loads, não sei se vocês estão vendo. Quando eu clico aqui, ó, ele vai pedir, ó, onde é que está o TY e o TX. Então, vou criar uma nova aqui, vou botar aqui o TE igual a menos 10, ponto vírgula, e o TI vai ser igual a mais 70, né? Mais 70. Então aqui o TE vou botar menos 10 e o TY mais 70. E olha que legal, quando eu aplico aqui, ó, pessoal, vai aparecer o foguinho, ó. Em cima, o floquinho de neve significa congelando, né? E o de baixo, ó, 70, dilatando, né? Tá bom? Legal. Legal, né? Ah, pessoal, não esqueça, tem que ser em todas as fibras, né? Vou botar aqui em todas as fibras, né? Belezinha? Que aí você teve a dilatação aí em toda a estrutura. Eu não sei se é só na viga ou nos pilares todos, eu acho que é em tudo mesmo. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, olha que interessante. Eu vou rodar a estrutura aqui, ó. Perceba que o esforço de momento fletor não tem, ó. Não tem esforço de flexão aqui, nem esforço normal, ó, perceba. Nem esforço de desalhamento. Por quê? Porque a minha estrutura, ó, ela vai se dilatar, ó. Olha como é que ela está se dilatando, tá vendo? Como a peça consegue dilatar livremente, eu não vou ter adição de efeitos indesejados na minha peça. Se fosse uma estrutura hiperestática, que a gente vai fazer um exemplo aqui, ela teria essa limitação da movimentação interrompida por esse apoio aqui. E por causa disso, vão aparecer esforços internos. Ó, pessoal, vou pedir para ele quantificar aqui o deslocamento horizontal, ó. 65, tá em milímetro, né? 65,7, então seria 6,57, a gente calculou quanto aqui? A gente calculou 6,58, né? Deixa eu ver na minha calculadora. Tá aproximado, tá tudo bem, não deu ruim não. Tá, então deu bem aproximado aqui o dele, né? Deu 6,57999, né? Então deu 6,58, né? Ele não arredondou aí, né? Se eu pedir para ele arredondar aqui, olha que interessante. Dá certinho, né? Então, ao invés de botar 5 casas depois da vírgula, né? Vou botar 3 aqui. E eu vou pedir para o deslocamento 100 centímetros. Olha lá. 6,58, certinho. Beleza? Então é bem legal isso, né? Bem legal. E aí, pessoal, olha que interessante, né? Eu vou agora pegar essa nossa estrutura, ó, e eu vou fazer uma cópia dela. Vou pegar aqui. E vou fazer uma cópia para cá. Mesma estrutura, só que agora eu vou mudar a condição de apoio aqui, ó. Vou pegar esse apoio aqui e vou transformar ele num apoio de segundo gênero. Travei, ó. Ela não pode se deslocar mais horizontalmente, perdão, vou salvar. E agora perceba, né? O deslocamento, ele vai ser limitado, ó, mas vão aparecer reações, ó. Aparece uma reação de 30 kN, 3 toneladas aqui. E olha o diagrama de momento fletor. Ó, compare. Ó como é que a estrutura está sendo muito mais solicitada, pessoal. Aqui, gente, está em quilonewton. Quilonewton centímetro, deixa eu ver aqui. Está em quilonewton metro, ó. Então, pô, aqui em cima tá quase 120 kN, são tipo 12 toneladas por metro, né, de esforço de momento fletor. E de esforço normal, professor, aqui ó, aquela viga está sendo comprimida em 30 kN, são 3 toneladas. E de cisalhamento, professor, olha lá. Então, gente, essa aula de hoje é uma aula que abre muito a cabeça, ela é muito interessante, né? Primeiro, a gente sabe quantificar os valores, o procedimento ele é relativamente simples, né? Segundo, a gente consegue verificar, né? E aí o F tudo aí, conferir a nossa resposta, né? Então, essa é uma aula muito boa, né? Muito boa essa aula. Gostaram, pessoal? Interessante? Curioso? Show? Professor, de boa, né? De boa. Curioso.
Curioso, né? Isso aqui, pessoal, dá área para pesquisa, muito legal, dá uma pancada de pesquisa aqui. Você consegue fazer com isso daqui, né? Enfim. Dúvidas, gente? Tranquilo? É bom vocês lembrarem desse procedimento, porque no método das forças a gente vai verificar muitas dessas coisas aqui, tá bom? Vou puxar para cá. Vamos apresentar aqui, deixa eu ver aqui minha tela. Acho que não precisa disso não, tá suave. O próximo efeito, pessoal, que a gente vai ver nessa aula de hoje, que ele vai ser tão simples quanto, né, para a gente dimensionar, vai ser o efeito dos deslocamentos prescritos. Professor, o que é deslocamento prescrito? Né? Gente, deslocamento prescrito é o que a gente vai chamar de recalque de apoio. Os recalques de apoio, eles são um problema real das edificações, né? E aí vocês vão ver na matéria de fundações e de geotecnia, que os recalques, basicamente, eles vão ser deformações, né? Assentamento do solo, quando o prédio já estiver em cima. Faz sentido? Então, vou mostrar aqui algumas fotos de recalques de apoio para vocês verem. Então, a maioria dos prédios, gente, naturalmente, quando você impõe o peso em cima do solo, ele naturalmente se deforma, tá? Só que essa deformação, ela é muito pequenininha, a gente quase não vê, tá? Então, ele acontece, né? Porque o solo, ele não é indeformável, né, pessoal? Vocês estão vendo na matéria de geotecnia. Ele realmente sofre deformação e dependendo da granulometria, do tipo de grão, né, das condições de umidificação do solo, ele pode se deformar mais ou menos, tá? A própria Torre de Pisa, né, é um dos maiores exemplos de recalque diferencial, né? Que um lado ali da torre, ela se deformou mais do que o outro por causa de um lençol freático que tem aqui embaixo, tá? Então, o recalque, ele é basicamente isso. Quando você está construindo a edificação, não apresenta, mas depois de pronta, né, a estrutura começa a se deformar, tudo bem? E esse recalque, pessoal, dependendo do tipo da sua estrutura, ele pode ser muito danoso. Por quê, professor? Recalque de apoio, pessoal, vocês vão ver comigo na parte de método das forças, os recalques, eles geralmente impõem esforços internos muito superiores aos esforços internos provocados por variação térmica, por exemplo. Tá, então, de vez em quando a estrutura recalca, ela é muito mais danosa do que um incêndio, por exemplo, porque os efeitos de recalque são muito maiores. Tá? Então, recalque essencialmente é isso, tudo bem? Professor, como que a gente calcula isso na edificação, né, nas estruturas? Gente, geralmente a gente calcula isso com aproximações, tá? A gente usa uma coisa chamada mola, né? Então, quando a gente vai fazer análise de estruturas, a gente simplesmente considera que o apoio, né, vai ser um apoio de primeiro, segundo, terceiro gênero, né? É uma condição idealizada. Isso a gente viu lá na unidade 1. E quando a gente quer estimar esses efeitos da deformação ali do solo, a gente assume que esse apoio, ele vai estar, ele funcionaria como se fosse uma mola, né? Então, quando você aplica a carga, ela se deforma ali um pouquinho, tudo bem? A rigidez dessa mola é o que a gente geralmente estima que vai tentar retratar de uma melhor forma possível o comportamento mecânico daquele solo. Tá? Então, isso daqui é só para vocês terem uma ideia, tudo bem? Nos nossos problemas aqui, pessoal, a gente vai simplesmente adotar que os apoios são indeslocáveis e aí a gente vai prescrever, né, uma deformação inicial, tudo bem? Nossa, essa aula é muito legal, eu tinha esquecido dela, bem bacana mesmo. Então, o cálculo, pessoal, do recalque, ele vai ser bem simples. A gente vai ver que isso daqui que a gente vai fazer, a formulinha de calcular, é uma fórmula muito simples, né? A gente vai inclusive falar dessa formulinha de novo na próxima aula, que vai ser falando sobre o teorema de Bethe, tá? Que a gente consegue calcular qualquer deslocamento prescrito através disso aqui, ó. A gente já viu essa equaçãozinha antes, é o que? Trabalho externo de uma estrutura tem que ser igual, né, à energia de deformação interna. A gente viu isso aqui lá no princípio de conservação de energia, né, comecinho dessa disciplina, quer dizer, dessa unidade. Tá, então, trabalho externo, a gente vai assumir que vai ter a nossa força, né, e o nosso deslocamento, vai estar trabalhando em relação ao esforço interno dela, né, a deformação interna ali. Essa energia de deformação interna, pessoal, ela vai ser basicamente as respostas, né, as reações da nossa estrutura virtual, multiplicados pelos deslocamentos prescritos. É só isso. É só essa formulinha. Mais pra frente eu vou explicar para vocês como que a gente caiu nela, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. O R barra, então, que a gente vai calcular são as forças reativas da estrutura, né, virtual. E o Rho são os nossos deslocamentos prescritos, né? Eles já vão ser dados no exercício.
Vamos fazer então esse exemplo aqui, olha que interessante. Esse aqui é o exemplo número 11. Determina o deslocamento horizontal no ponto B, ó. Eu quero calcular quanto que a minha estrutura está se deslocando no ponto B. Sabendo, tá, que a minha estrutura recalcou aqui, ó, 6 centímetros, né? Então, ó, pessoal, se você bater o olho, primeiro, é uma estrutura isostática, né? Segundo, ela deslocou para baixo aqui 6 centímetros, né? Esse daqui é o deslocamento prescrito. Tá vendo? Deslocamento prescrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura, vou aplicar a minha carga pontual, né? Como eu quero saber o deslocamento em B, eu vou aplicar aqui a carga pontual em B, né? E aí a reação desses valores eu vou multiplicar pelos respectivos valores de deformação. E aí eu consigo determinar quanto que é o deslocamento em B. É só isso, pessoal. Vamos fazer isso aqui. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de comentar, tá? É que sempre, tá, gente? A gente considera, tá, que a nossa estrutura, quando ela recalcou, ela mantém, né, o traçado linearizado, né? Se você observar aqui, é a estrutura indeformada, tá? Ou seja, a configuração deformada das barras, a gente assume que é a mesma configuração inicial, tá? A única coisa que deformou foi o ponto do apoio, tá? Então, deformou daqui para cá. Belezinha? Então, é o ponto do apoio que se deforma, mas a configuração da barra, ó, ela permanece a mesma. Tudo bem? Esse problema, geralmente, pessoal, a gente também pode calcular com geometria básica, né? A gente sabe esse deslocamento, a gente quer entender esse, e a gente tem as outras medidas. Dá para você fazer também por geometria aí, bem simples. Vamos calcular aqui? O Djalma falou, professor, minha internet está ruim, pode cair. O técnico vem aqui. Não tem problema não, tá, Djalma? Qualquer coisa, assiste essa aula aqui depois. Vou minimizar aqui, vou aumentar aqui. Então, vou botar aqui efeito térmico. Esse aqui finalizou o efeito térmico, né? Bem simplesinho. E aqui a gente vai falar de deslocamentos prescritos. Aqui a gente vai falar de recálculo de apoio. Esse exercício a gente vai fazer tão rapidinho, gente, até é meio triste, né, de fazer, porque é tão rápido. Principalmente estrutura isostática, né, tão facinho. É porque no começo, né, gente, quando a gente não sabe um determinado assunto, né, a gente acha que é difícil, né, aí a gente começa a estudar e começa a ficar fácil, né. Meio curioso isso que acontece. Aqui, pessoal, são 6 metros, deixa eu anotar aqui, daqui pra cá. São 6 metros, é um pórtico relativamente comprido também. Aqui vão ser 2 metros, e aqui mais 2 metros. Então, o total ali tem 4, né, obviamente. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu vou desenhar aqui a configuração deformada. Esse apoio A aqui, ó, ele foi pro A'. Ele se deformou ali A'. Né? Então, meu pórtico deformado, ele tem essa carinha aqui, ó. Então, aqui é o ponto B. E aqui o ponto final, B'. Belezinha? E aí, gente, ele deu aqui um deslocamento, ó. Deslocamento vertical no ponto A foi de 6 centímetros, tá? 6 centímetros ele desceu, beleza? 6 centímetros são 0,06 metro, tá? Vamos sempre trabalhar tudo em metro, tudo bem? Eu quero saber, então, por fim, né? Quanto que é o deslocamento aqui, ó. Deslocamento no ponto B. Eu quero saber isso aqui. Tá o horizontal. Belezinha? Bom, gente, aí a gente viu lá a nossa equaçãozinha aí, né? Para determinar qualquer deslocamento prescrito numa estrutura, ele é simplesmente a relação entre P barra, né, o deslocamento desejado, né? Vai ser igual a menos o somatório das reações de apoio da estrutura virtual vezes os seus respectivos deslocamentos prescritos. Essa aqui é essa formulinha bem simples, né, que a gente vai usar aí. Tudo bem? Então, a primeira parte aqui, pessoal, a mesma coisa, né? Não temos cargas estáticas, né? E a gente só teve aí uma configuração deformada, né? Essa aqui que é a nossa configuração deformada da estrutura.
E aí, o que que acontece, gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as nossas reações, né, virtuais. A gente tem que calcular elas, então. Os recalques ele já deu, é praticamente 1, né? A carga P a gente vai adotar comunitária e a gente já calculou o nosso deslocamento. Então vamos representar aqui a nossa estrutura virtual. Nossa estrutura virtual, pessoal, vou deixar ela indeformada, né? Aqui, ó. E como eu quero saber, eu quero saber o deslocamento no ponto B, né? E eu sei, o meu desenho está mostrando que o deslocamento está indo para a esquerda. Então eu vou convenientemente aqui, ó, botar uma carga pontual, ó, para a esquerda. Valor de 1 kN. Tudo bem? Botei essas respostas aí. Agora, gente, a gente tem que calcular as reações, né? Então vamos calcular as nossas reações aqui. Esse aqui vai ser o ponto A, esse aqui vai ser o ponto B. Vou ter aqui a reação, deixa eu ver como é que vai girar isso aqui. Vai aparecer o H de A aqui, né? Esse aqui ficou claro. Se o H de A vai aparecer ali, vai causar um momento para cá. Esse momento tem que ser combatido por V de B, tá aqui, ó. O V de B tá para cá, para baixo. Então, consequentemente, o V de A vai estar para cá. Tá, beleza. Já sei desses todos. Então, vamos lá, calcular essas reações, né? Então, eu tenho aqui, ó, o somatório de forças na vertical, no eixo X, perdão. Tem que ser igual a zero. Atuando no eixo X, a gente tem que o H de barra, né? Ele vai ser igual a carga P de barra, que é 1 kN. E aqui a gente vai terminar os momentos, né? O momento no ponto A, por exemplo, positivo, igual a zero. E a gente bota aqui, vamos analisar quem causa a tendência a rotacionar. Aqui são 4 metros, né? Aqui são 6 metros e aqui 2 metros. Quem vai tender a rotacionar o ponto A, né? Tem a carga pontual aqui de P, né? O P está empurrando para cá, ó, com braço alavanca de 2. E aí vai rodar o A para cá, né? Então a gente vai ter, ó, menos 1 kN vezes o braço alavanca 2 metros, né? E aí a gente vai ter também a nossa carga V de B, né? O V de B ele vai empurrar a estrutura para cá, né? Vai girar ali em relação ao ponto A. E o braço de alavanca são 6 metros. Tudo bem? Então, o V de B vai ser mais o V de B vezes 6 metros. Isso aqui tem que ser igual a zero. Metro corta com metro, 2 corta com 6. Aqui vai virar 3, né? Então aqui a gente sabe que o V de B ele vai ser igual a 1 dividido por 3, 1/3. Que vai ser aproximadamente 0,33 kN. Tudo bem? A gente sabe aí pelo equilíbrio das forças, né? Na vertical tem que ser igual a zero, né? Então V de A tem que ser igual a V de B. Que é igual a 1/3 também. Belezinha, temos aí as respectivas resultantes. E agora, pessoal, como a gente já tem as resultantes, olha que bacana, né? Vou botar a equaçãozinha aqui, ó, para vocês verem. Via PTV, né? Quem que a gente sabe, né? O P vezes o deslocamento horizontal no ponto B, que a gente quer saber, vai ser igual a menos a resultante vezes os seus respectivos recalques, tá? A resultante de cada um vezes os seus respectivos recalques. Aí a gente tem que observar isso daqui. Vamos botar aqui, então. O P vai ser igual a 1 kN, né? Então, aqui o deslocamento horizontal no ponto B vai ser igual a menos. Aí vamos botar aqui. Primeiro é resultante. O V de A, pessoal, tá para cima, positivo. Então, vai ser aqui, ó, V de A barra vezes o deslocamento vertical no ponto A. O deslocamento vertical no ponto A tá aqui, ó. Ele deu pra gente. E o deslocamento vertical, pessoal, se eu não me engano, ele tá apontando para baixo. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Não, é esse mesmo. E aí vamos pro próximo, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, o V de B tá apontando para baixo, então menos o V de B vezes o deslocamento vertical no ponto B, que aí a gente sabe que deu zero, né? Não teve deslocamento vertical no ponto B. E ali mais o H de A, né? Mais o H de A vezes o deslocamento horizontal no ponto A. Que a gente viu, não deslocou, né? O ponto A para lado, né? Então também vai dar zero. Percebeu, pessoal? Então todos os deslocamentos vezes as suas respectivas forças reativas, tá? Então, deslocamento em A, em H de A, em relação à força H de A.
deslocamento horizontal no ponto B em relação à força V de B horizontal, e assim vai indo. Tudo bem? Então é só isso. Então, deslocamento horizontal no ponto B vai ser igual a menos o V de A barra vezes deslocamento vertical no ponto A. Tudo bem? Aqui, ó, realmente eu estava certo. O V de B está indo para baixo. O deslocamento horizontal aqui está indo para baixo também, né? Então é menos ele, tá? Então é menos ele aqui também. É menos 0,06, tá? Aqui tem que dar positivo isso. Uhum. Então menos aqui, ó, também. Direção do deslocamento importa. Então aqui vai ser mais. Pronto. Aí o deslocamento V de A a gente calculou deu 1/3, né? De quilonewton, né? Que vai cortar com quilonewton no P barra. Vezes o deslocamento vertical. Deu 0,06 metros. Então, só isso, né? Então, deslocamento horizontal no ponto B vai ser 1/3 de 6, que dá 0,02 metros, que vão ser 2 centímetros. Só isso, professor? Só isso, gente. Bem tranquilo. Tá para a esquerda, né? Ele tá indo para a esquerda. Professor, e como que a gente consegue verificar isso no F2? Vamos fazer aqui juntinhos para vocês verem. É bem tranquilo também. Vamos verificar isso aqui agora. Cadê aqui o F2? Ué, aqui do F2. Aqui, então, vamos fazer. Aqui. A gente fica uma estrutura tem 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, depois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2. 1, 2, pronto. Show. Aqui, pessoal, como a propriedade do material, ele não falou no exercício, né? Mas é como uma estrutura isostática, pouco influencia, tá? Eu vou deixar tudo como concreto mesmo. Esse apoio aqui vai ser um apoio de segundo gênero, perdão. Esse aqui é um apoio de primeiro gênero. Tá. A seção do material, eu vou deixar tudo a mesma seção lá de 50 por 30, que não vai fazer diferença nesse exercício. Tá? Não tem cargas atuantes na estrutura. E, professor, onde é que eu boto o recalque? O recalque, pessoal, você vai botar nesse apoio aqui. Então, eu venho aqui em apoios mesmo, seleciono apoios, seleciono o nó de apoio. Aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, deslocamento prescrito, tá? Prescribed displacement. A gente pode, inclusive, botar a rotação, tá vendo? E aqui está em centímetros. A gente viu que ele vai deslocar quanto? São 6 centímetros? Deixa eu ver aqui. 6 centímetros na vertical apenas. Então, vou botar aqui, ó, 6 centímetros. Vou botar aqui 6. Se eu não me engano, é menos 6. Deixa eu ver aqui. Menos 6. Vou aplicar. Ó, aí tá para baixo, menos 6, tá vendo? Deixa eu mudar isso aqui, que ficou feio pra caramba, né? Deslocamento. Translation. Displacement. Displacement. Eu vou pedir para ele deixar em... Ok. Pronto, ó, 6 centímetros aí para baixo. Tudo bem? Salvo, né? Aqui, ó, se você observar os diagramas de esforço, não aparecem reações, não vai aparecer esforço cortante, nem momento fletor, ó, tá vendo? Não aparece. Agora o deslocamento, pessoal, olha como é que ele fica. Exatamente como a gente tinha previsto, né? E aí aqui, ó, vou pedir para ele mostrar o deslocamento horizontal, ó, deslocamento horizontal. 2 centímetros para a esquerda. Perfeito, né? Deixa eu aumentar aqui, ó, um pouquinho, ó. Aí, ó. 2 centímetros para a esquerda. Perfeito, né, pessoal? Aqui é o menos 2, né? Porque tá indo para a esquerda, né? Beleza, gente? Alguém teve alguma dúvida? Interessante, né? E aqui, professor, a gente vai ainda... Vamos verificar se isso aqui fosse uma estrutura hiperestática, né? Para vocês verem a diferença. Vou aqui fazer uma cópia dele. Ah, aqui só para medir também, tá, gente? Pra vocês verem que eu não tô dando gato em vocês, ó. Aqui são 4 metros. Aqui 6 metros e aqui 2 metros. Tá? Vamos transformar esse apoio aqui num apoio de segundo gênero. Ó. Aqui eu tenho que tirar o recalque prescrito, né? Pronto. Aqui, ó, a gente vai ter, diferente desse daqui anterior, é uma estrutura hiperestática, né, de grau 1. E aí agora, ó, perceba os diagramas. Olha como é que mudou, né? Estruturas isostáticas, novamente, não vão sofrer, né, com o deslocamento prescrito. Já estruturas hiperestáticas vão sofrer, ó. Esse apoio deslocou 6 centímetros. Olha os diagramas de momento fletor que a gente está incorporando a estrutura.
olha as reações, né? A gente está botando aqui a reação de 1,5 tonelada, ó, 5 toneladas, 5 toneladas, 1,5 tonelada. 5 toneladas não, 500 quilos aqui para vertical. E aqui, ó, esforço normal, né, o diagrama de esforço normal, cortante e o momento fletor. E aí, obviamente, o deslocamento aqui vai ser bem diferente, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então, realmente, esse apoio aqui vai vir pro lado, né? Enquanto esse aqui não vai, ó. Fica rígido. Tá, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação de como que os efeitos aí de deslocamento prescrito podem ser péssimos, né? Para a estrutura, né? Principalmente se ela for hiperestática. Tudo bem? Karine teve que sair. Pessoal, desculpe, ter que sair da reunião. Ela está presente. Beleza. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou salvar aqui, eu vou fazer o último exercício de deslocamento prescrito, tá com vocês. Ele é tão rápido quanto. É esse daqui, ó. Tá, então, exemplo número 12. Professor, mas faltam, tipo, 10 minutos para acabar a aula. Vai dar tempo de fazer? Vai dar tempo sim. Vai ser bem tranquilo. Tá bom? Aqui, pessoal, determina o deslocamento angular, né? Ele quer o deslocamento angular no Noé. Quero saber quanto que ele vai se deslocar aqui, ó. Do pórtico ao baixo, causado pelos recalques diferenciais A e B, né? Professor, é recalque diferencial por quê? Porque a forma como eles estão se deformando é diferente um do outro, tá? Então, o recalque no apoio A, ele está indo para vertical, horizontal, e ele está se deslocando, ó, angularmente. Enquanto o apoio B, ele só está indo para a direita, ó, só. E, professor, eu quero calcular o deslocamento angular, então, tipo, se é rotação, a gente tem que impor o quê? Momento aplicado. Tudo bem? Então, aqui eu já vou... A pessoa também vou sair, mas tem estágio agora. Não tem problema, tá, gente? Podem sair. Eu só vou calcular esse aqui bem rapidinho, que é útil. Inclusive, eu nem vou calcular as reações de apoio, tá? Eu vou deixar aqui já prontas para vocês verificarem depois. Então, esse aqui é o exemplo 12. Aqui a gente vai ter um pórtico até relativamente grande. Ele é triarticulado, tá, gente? Aqui são 3 metros. 3 metros. Aqui são 6 e 6. Ponto A. B. Perdão. Ponto A. B. Aqui o ponto C. D. E E. E aí ele já prescreveu os deslocamentos aqui, no ponto A, né? A gente vai ter esta configuração deformada. Então a gente vai descer aqui, ó. Eu vou botar até os negativos, tá? Deslocamento no ponto A na vertical vai ser igual a menos 2 centímetros, então 0,02 metro. Daqui para cá o deslocamento angular, deslocamento linear, perdão, ponto A na horizontal, vai ser igual a menos 0,01 metro. E o angular, pessoal, ele é em radiano, né? Então, deslocamento angular no ponto A vai ser igual a menos 10 a menos 3 radiano. E aqui também, deslocamento B, a configuração deformada dele só vai para o lado. Então, esse aqui é o ponto B, que é o B'. E aí ele só foi para o lado aqui, ó. Deslocamento horizontal no ponto B. Igual positivo, 2 centímetros. Então, 0,02 metro. Belezinha? Esse aqui é o ponto A linha. Tá bom? Primeira coisa aqui que a gente faz, pessoal, é calcular as reações de apoio. Como a gente está um pouquinho sem tempo, as reações de apoio aqui da estrutura virtual eu só vou botar para vocês. Como a gente quer determinar o deslocamento, né? Eu quero determinar aqui quanto que esse deslocamento está indo. Então, quero saber quanto que vai dar esse deslocamento aqui no ponto E. Tudo bem?
aqui na minha estrutura virtual, como a gente quer saber o deslocamento naquele nó, né, então eu vou botar aqui, basicamente, o momento aplicado. Aqui, né? Como é uma rótula, né, pessoal, a gente tem que botar nos dois lados. Então, momento unitário, né? Igual a 1. Belezinha? Com esse momento unitário, pessoal, a gente vai aparecer as seguintes reações, tá? Vai aparecer uma reação aqui de 1/3 de quilonewton. Vai aparecer uma reação aqui de engaste de 1 kNm. No apoio aqui da B vai aparecer 1 kNm aqui e uma vertical de 1/3 de quilonewton. Pronto, essas são as reações e a gente só calcula agora o deslocamento, né? Aí a gente sabe, né? Nesse caso, a resposta é m barra, né? Vezes o deslocamento, né, no ponto E, tem que ser igual ao menos o somatório das reações de apoio em relação aos seus deslocamentos prescritos. Então aqui vai ser menos. Aí a gente tem, né? É só olhar, né? As forças aqui. Pegar as forças, né? E multiplicar pelos seus respectivos recalques. Então aqui ali a força de 1/3 para a direita, eu multiplico com o valor de menos 0,01. É só isso. Qual que vai ser a próxima, né? A gente teve aqui rotação, então eu tenho mais 1 kN, né? E a rotação ali foi acho que 10 a menos 3, né? Aqui, ó, 10 a menos 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3. E do outro lado, né? A gente vai ter aqui 1/3 pro lado, então menos 1/3. E aí a força ali deu positiva, né? A rotação aqui. Deu 0,02. E professor, e essa reação aqui? Não tem, né? Essa reação aqui, que é o engaste, não tem rotação aqui, né? Como a rotação aqui deu 0, né? Eu não coloco ela no cálculo. Só isso. Deixa eu ver se esse tem menos, menos, menos. Beleza. Pronto. Então, consequentemente, né? Esse momento aqui vai dar 1. Então, essa deformação angular aqui, se você calcular aqui, vai te dar praticamente menos 11 vezes 10 a menos 3 radiano, né? Consequentemente, o deslocamento angular no ponto E vai ser igual a 11 vezes 10 a menos 3 radiano. Só isso, pessoal. Aqui é importante, né? Caso se quisesse determinar os deslocamentos totais de uma estrutura, né? Causados por causas externas, variação de temperatura, recalque, todo mundo combinado, você pode só utilizar o princípio da sobreposição, né? Você soma todos os efeitos. Então se a minha estrutura tem efeito térmico, se tem recalque, se tem carga estática, você pode calcular cada efeito separadamente e depois você soma todo mundo junto. Tudo bem? Essa é uma simplificação que cabe muito bem com aquelas premissas básicas, né? Aquelas hipóteses básicas que a gente viu lá na teoria, né? Que são deslocamentos muito pequenos, né? As estruturas permanecem planas, né? Depois de deformadas, não há perdas de energia, assim vai indo. Beleza? Pessoal, a aula era isso. Esse exercício eu não consigo provar para vocês no F2, porque é uma barra circular, né? A gente tem um arco aqui, eu não consigo provar para vocês. Mas esse exercício aqui eu tirei do Susekind, tá? Um exercício muito bom ali do Susekind. Mas ele é bem simples, né? Então, pessoal, só o recalque que você precisa saber é a orientação, tá? Vou deixar aqui uma nota, tá? Em relação ao mais e o menos, né? Você sempre tem que considerar o eixo global, né? Então, eixo X, eixo Y em relação às reações. E em relação aos deslocamentos também, né? Se é mais, ele está indo para a direita e para cima. Se ele é menos, ele está indo para a esquerda e para baixo, né? De acordo aqui com o nosso eixo. Isso é válido tanto para as reações quanto para os recalques, né? Se desceu, é negativo. Se for para a esquerda, é negativo. Se for para o lado, para a direita, é positivo. Tá? Então, foi com base nisso aqui a mesma coisa para as reações. 1/3 foi para o lado positivo, rotação à direita, positivo, né? Rotação à esquerda, negativo, né? Só que eu não boto menos ali, porque já tem um sinal. E indo pela esquerda também, ó, negativo também. Belezinha? Vou salvar isso daqui.
vocês estão oficialmente liberados. Lembrando, tá, pessoal, que tem dever de casa, tá bom? Passei aí o deverzinho para vocês. Belezinha? No máximo é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Preocupações, anseios, né? Tá tranquilo? Preocupações, anseio, professor. Professor, É bom perguntar, né? Pode falar, Wellington. só uma dúvida a respeito das aulas que vão sair, né, da plataforma. Você vai disponibilizar no YouTube? Então, eu tô pensando em fazer isso, Wellington. Eu vou ver como é que vai ser em relação aos direitos autorais do CEUB. Tem que ver isso, mas eu teria interesse. Pra gente não perder tudo, né? Verdade. Assim, eu sei que eu não vou perder, porque vai estar no meu drive. Mas o acesso de vocês, se vocês não fizerem baixar o arquivo, vocês vão perder, entendeu? Tá, porque eu vou ver aqui o que eu faço. Acho que eu vou ter que comprar um HD, que no meu computador não dá para salvar. É sempre bom ter um HD, né? Hoje você vai achar HD barato aí, 100, R$ 150. É tranquilo. Tá, não, beleza. Eu vou comprar um HD para ver se eu faço isso aí. Tá bom. Aí me Tá. avise qualquer coisa. Tá, beleza. Valeu, professor. Nada. A bebê tá lhe chamando, professor. Ela quer falar comigo, Wellington? Assistindo ela com a minha filha aqui, é porque eu fico em casa, tô trabalhando de casa com ela, né? E eu assisto a aula e ela fica chamando a aula inteirinha, chamando o professor a aula inteirinha. É bom que essa menina vai virar engenheiro também. Bom, vou interromper a gravação, mas beleza, pessoal. Se alguém quiser